Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves e que me amas. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, ao começar estes 10 minutos de oração, quero agradecer-te, Jesus, pela Quaresma. Uma Quaresma que ontem começou, que nos vai levar ao longo de 40 dias até à Semana Santa, até à Páscoa da Ressurreição. Tempo em que acompanhamos a tua estadia no deserto, Jesus, de oração, penitência, em que preparavas-te para o teu ministério público, e nós recebemos este tempo como uma graça, como um dom que a tua Igreja nos oferece, ou que nos ofereces na tua Igreja, para nos prepararmos também, para te recebermos melhor, para celebrarmos com maior disposição, com mais entrega, o tríduo pascal. E queremos, Jesus, agradecer-te por todas as bênçãos, por todas as graças, por tudo aquilo que irás realizar na minha vida, nas nossas vidas, ao longo destes dias, que seja um tempo de verdadeira transformação da nossa mente, do nosso coração, de que seja um tempo para nos aproximarmos mais de Ti, para crescermos na amizade contigo, na santidade e, da mesma maneira, aproximarmos mais dos outros. E hoje queria acompanhar um pouco a liturgia da missa. Ao longo deste tempo da Quaresma, cada dia a missa é diferente, as orações são diferentes, as leituras são diferentes, e em cada dia há uma riqueza imensa, vasta, profunda, e que queremos aproveitar. Queremos viver a Quaresma, apesar de estarmos, pelo menos em parte da Quaresma, estaremos confinados, se calhar a Quaresma toda, não deixaremos de acompanhar a vida da Igreja, a vida litúrgica, e as leituras da missa e as orações ajudam-nos muito a viver o espírito autêntico da Quaresma. Começamos pela oração coleta, aquela oração que depois do Senhor tem piedade de nós, o Padre diz, oremos, faz uma oração e depois sentamos a seguir essa oração coleta. E diz assim, fazei, Senhor, que a vossa graça inspire sempre as nossas obras e as sustente até ao fim, para que toda a nossa atividade por vós comece e em vós acabe. E aqui Jesus vem-me à mente este pedido, Senhor, eu peço-te que ponhas boas inspirações na minha mente, que me dês boas ideias, que coloques bons desejos no meu coração, que eu conheça, saiba, queira tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu fazes, Senhor. A tua graça, a tua ação, coloque estes pensamentos e desejos santos para me direcionar, para me encaminhar para ti. E ao mesmo tempo, Jesus, a minha experiência é uma contínua prova disto. Tantas vezes eu comecei com bons propósitos, vou rezar mais esta Quaresma, vou rezar o terço todos os dias, vou mais vezes à missa, vou-me confessar com mais frequência, vou ser mais paciente com o meu marido ou com a minha mulher, vou trabalhar com mais dedicação, vou ser mais pontual, por aí fora. Tantas vezes, Jesus, que eu fiz estes propósitos e consegui um dia, consegui dois e pedi-te ajuda, e tantas vezes que os propósitos ficaram a meio do caminho, se é que chegaram ao meio. Tantas vezes acabei por não rezar aquilo que me tinha proposto rezar, por adiar a confissão, por fazê-la com pouca preparação. Tantas vezes, Senhor, que aquele propósito de ser paciente, sorridente, positivo, acabou numa irritação, porque o marido esgotou-me a paciência, ou a mulher, ou porque o trabalho foi complicado, por isto ou por aquilo. Jesus, eu sei que esta inconsistência é devido à minha fraqueza, porque bons propósitos, diz o ditado popular, está o inferno cheio de bons propósitos. E eu sei que por fraqueza, se eu fiar apenas no meu esforço, na minha dedicação, pois os meus propósitos também não conduzirão a parte nenhuma, e a meio do caminho pois já nem me lembro sequer do que é que tinha proposto fazer, de que modo tinha proposto viver. E por isso Jesus quer também que a tua graça, quer pedir-te, que a tua graça me sustente. Senhor, não me deixes nem um dia sem o teu apoio, sem a tua ajuda, para que eu seja fiel a estas inspirações que tu me propões. E daqui, Jesus, quero saltar para a primeira leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo, ponho hoje diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se cumprires os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te proponho, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e observando a sua lei, os seus mandamentos e preceitos,
viverás e multiplicar-te-ás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais tomar posse. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se deixares seduzir para adorar e servir outros deuses, declaro-te hoje que hás de perecer e não prolongarás os teus dias na terra em que vais entrar, para dela tomar posse depois de passares o Jordão. E nisto Moisés, falando por Deus, Moisés é o profeta, aquele que fala em nome de Deus, é muito claro, Deus é muito claro. Há dois caminhos, há o caminho de quem quer conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, seguir os seus mandamentos, e há o caminho de quem desiste de o fazer, de quem não está interessado, de quem não quer. E os dois caminhos conduzem a fins muito distintos. Tu, Jesus, não estás com meias palavras, tu indicas-nos o caminho da vida. O caminho da vida aqui, que é viver a tua vontade, o teu evangelho, unidos à tua igreja, recebendo devidamente os sacramentos, e é o caminho de vida, vivendo segundo a tua lei, e esse é o caminho que queres para cada um de nós. Queres para mim, porque me amas, porque me queres feliz, e não há outra maneira de ser feliz a não ser viver a amizade contigo e segundo os teus mandamentos. E também nos alertas quanto às más escolhas, quando nós escolhemos não seguir-te ou não escolhemos seguir-te, que acaba por ser na prática a mesma coisa, quando nos deixamos encher pelas coisas deste mundo, quando as nossas prioridades são todas cá de baixo, não és tu a prioridade, depois acabamos por fazer isto que Moisés diz, seguir falsos deuses. Pode ser a imagem que nos preocupa, a imagem que temos de nós mesmos ou que achamos que os outros têm de nós, pode ser o sucesso profissional, pode ser a saúde, são tudo coisas boas, às vezes são coisas menos boas, quando mais a vaidade, mais os prazeres, mas quando nós vamos por este caminho, quando tomamos esta escolha e não pomos Deus em primeiro lugar, não te pomos a ti, Senhor, em primeiro lugar, é dramático, mas estamos a seguir este caminho tremendo que nos conduzirá de engano em engano e a uma extrema infelicidade, a um vazio imenso nesta vida. E hoje, Senhor, queremos ouvir a tua voz, que nos fala através de Moisés e dizer: quero seguir-te, quero seguir-te. Não vai ser sempre fácil, vai haver dificuldades pelo caminho, vai haver tentações, vai haver desânimos, mas a tua ajuda não nos há de faltar. E eu não quero, Senhor, de modo nenhum, não quero cair na segunda escolha, não quero ir pelo mau caminho. Só há dois caminhos, isto tem que ter muito claro. Não há dois, não há três, não há quatro, não há cinco. Há o caminho de Deus e há o caminho que conduz à perdição. Não há alternativa, não há caminho C, D, ou não há mais. E para terminar, ainda vamos olhar para o Evangelho. Nosso Senhor diz-nos: se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir o caminho de Deus, se alguém quiser viver segundo o Evangelho de Jesus, quiser ser amigo de Jesus e pôr em prática a fé que professa, se alguém quiser seguir-me, quer ser católico a sério, queres viver uma vida de verdadeira dedicação, atenção, não vai ser fácil. Aviso-vos já, que é para depois não haver reclamações a meio da viagem, não é? Já sabem o que é que a viagem vai ser. Vai contar com muitas dificuldades, vai contar com muitas contrariedades, dificuldades interiores que nós temos, mais inclinações, dificuldades exteriores, e é preciso saberem isto. E, portanto, eu digo-vos já, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, a sua vontade, os seus apetites, aquilo que gostava de fazer, os seus projetos, renuncie, quer dizer, ponha todas estas coisas no segundo plano. Tudo isto é secundário e só é importante na medida em que nos ajuda a estarmos perto de Cristo, a vivermos segundo a sua lei. Renuncia a si mesmo. E depois diz Jesus: toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Tomar a cruz não é uma realidade estranha, etérea, espiritual. Assumir a cruz no seguimento de Cristo. Tomar a cruz é as coisas do dia-a-dia, pequenas. É ter que fazer esta meditação quando me dói a cabeça, graças a Deus agora não me dói, mas fazê-la ia na mesma. É ter que rezar quando não apetece, mas obrigo-me porque amo, e abraço a minha cruz. É suportar com paciência o tal marido ou tal mulher que são difíceis de suportar, é fazer o nosso trabalho até ao fim e sem me queixar, mesmo que me custe. Não me lamentar porque está sol ou porque está chuva. Tudo isto, Senhor, são as cruzes do dia-a-dia. Normalmente são coisas bem pequenas e às vezes são maiores. Mas nós, que somos pequenos, devemos começar pelas coisas pequenas. E
E são estas coisas pequenas do dia-a-dia, estas contrariedades, que na verdade são a cruz do Senhor, que se torna presente e são uma bênção. E para seguir Jesus, primeiro é lógico, temos de contar com elas e aceitar, senão vamos irritar-nos a meio do caminho, vamos desistir, não, isto não dá para mim, já não tenho paciência, desisto. Portanto, é uma condição para seguir Jesus, porque não vão acontecer e não podemos desistir por causa delas, mas também é muito mais do que isso. É porque através do suportar pacientemente e viver pacientemente estas contrariedades e fazer o melhor possível de cada situação, é de facto um caminho de salvação, é o caminho que nos conduzirá à ressurreição. Pedimos-te, Senhor, que ao longo desta quaresma saibamos aproveitar bem todas estas pequenas cruzes, que saibamos abraçar estas humilhações, as dificuldades, com alegria, com simplicidade, sem dramatizar. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.